Muito obrigado, Jesus, pela unção que ensina, pelo Espírito da verdade. Você pode se assentar. Aleluia. Sejam todos bem-vindos a esse ambiente. Sintam-se na casa do Pai. Todos aqui são bem-vindos. Todos aqui são filhos. E como filhos, nós sois herdeiros. Para quem ainda não me conhece, sou o apóstolo Adalva. Eu vou deixar a apresentação da nossa equipe para o final da ministração, para não cortar a conexão. Para quem nunca veio numa escola profética, algumas coisas é diferente do culto habitual. Quem que está a primeira vez numa escola profética? Aqui é um ambiente para você beber, se encher, se ativar. Existe uma nuvem profética sobre nós. Existe uma nuvem da presença sobre nós. Amados, a gente precisa entender algo que talvez por muito tempo não foi conhecido dentro da igreja. Deus é soberano. O Senhor Jesus é nosso comandante. Mas a palavra diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o Espírito Santo vem sobre nós através do nosso espírito. Ele se manifesta. De maneira que, se nós não tivermos o conhecimento das movimentações espirituais, nós vamos ficar a Deus. A hora que o Senhor quiser se manifestar, o Senhor se manifesta. Mas quando nós não estamos conectados com o Pai e entendemos que o nosso espírito tem acesso livre à presença de Deus, entendemos que o nosso espírito em todo tempo está em comunhão, nós só precisamos abrir o portal do nosso coração, o portal da nossa consciência, para que a glória de Deus se manifeste. E no momento que a gente quer mudar o ambiente, não que vai deixar de ser um ambiente celestial, apenas para o profético é fluir, é explosão. Para o profético é algo para romper, mas para o ensino é outra unção. Então cabe ao ministro abrir e fechar. Qual unção agora que eu vou me conectar? E como que a gente faz isso? São segredos que eu nunca escondi dos meus filhos espirituais. São segredos que os profetas sabem e guardam as 7 chaves. Eu sempre fiz questão de compartilhar. Os filhos da casa, todos eles sabem os segredos. Se usam ou não usam, é uma questão particular. Mas todos eles sabem. Quando você está fluindo embaixo de uma unção, ou você está ministrando embaixo de uma unção, seja unção de cura, ou qualquer outra unção, você só precisa girar a chave do teu coração. Porque aqui é portal, aqui também é portal. A Bíblia diz que nós somos portais eternos. Deus, Ele pode estar aqui e Ele está aqui.
Os anjos estão aqui. Vocês vão ver vários hoje. Quem tem visão vai ver. Mas eles esperam a autoridade do local se mover. Os anjos ministram, o Espírito Santo ministra, mas ministra numa parceria com o ministro. É preciso ter uma unidade, uma fusão. Amados, quantas vezes eu fui na igreja e uma vez eu ouvi o Espírito Santo. A igreja estava fria, o culto correndo normalmente. E lá numa altura, o Espírito Santo disse assim para mim: filha, eu estou aqui. Eu estava no banco, eu não estava ministrando. Eu estou aqui. Eu disse: sim, muito obrigado. Eu sei que o Senhor está aqui, eu agradeço. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: mas eu quero curar nessa noite. Amado, doeu. Eu quero curar nessa noite. Por quê? Porque às vezes o ministro está tão desconectado do espiritual, desconectado do espírito, que simplesmente ele segue uma liturgia no culto. Irmãos, agora vamos orar. Irmãos, agora vamos cantar o hino da harpa. Irmãos, agora vocês se assentam, vamos ler a palavra, amém. A paz do Senhor, vamos para casa. Amados, a gente precisa estar atento para deixar que o comandante conduza as coisas. Uma das palavras que Jesus mais falou foi: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala. E às vezes nem pela boca do ministro pode usar alguém que está sentado. Se o ministro não ouve, alguém ouve. Nós estamos entrando num tempo de entendimento, amados, num despertar de filhos tão grande, tão grande. O entendimento que está vindo sobre a igreja. Nós estamos voltando à origem. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos entendendo quem nós somos em Deus. No culto passado, final de semana passado, se não me falha a memória, eu falei para a igreja que estava aqui. Falei: vocês estão todos sentados em cadeiras e só se vê o corpo físico, mas o teu corpo espiritual, ele tem 8 metros de diâmetro. Então, espiritualmente, agora nós estamos todos entrelaçados, um dentro do corpo espiritual do outro. E sabe o que isso significa? Se a igreja entendesse isso, a igreja seria curada. O apóstolo Paulo fez o exemplo do corpo. Mas se nós estamos todos conectados um dentro do outro, se uma parte do corpo está enferma, o outro que está sã pode curar. A unção que está em mim cura, meu irmão. A unidade do corpo. Mas eu quero falar algo. Sabe por que vai vir o tempo de entendimento? Porque nós estamos entendendo como que se recebe a revelação de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a unção ensina. Mas sabe o que a unção vai ensinar? A unção vai ensinar o seu chamado. A unção, ela vai ensinar o que você precisa saber para o seu chamado. Aí você entende por que na espiritualidade não tem cópias.
São todos nós temos identidade própria, jeito próprio. Eu fiz a ativação profética para uma família do Rio de Janeiro, e a família toda foi ativada. E como tem funções diferentes na família, ela é profeta. Ela recebeu anjos específicos para o ministério dela, unção específica para o ministério dela. Agora, o esposo quer mexer com finanças, e foi ativado na vida dele um anjo de finanças. E a irmã, ela está assim, maravilhada, porque ela diz assim: apóstola, enquanto meu esposo está estudando sobre finanças, está ali no computador, vendo como que está o mercado financeiro, o anjo está de pé, do lado dele, a caráter, vestido de terno, de maleta, e de vez em quando ele solta uma ideia na mente dele, um download. A unção ensina conforme a missão de cada um de nós. Se alguém vem ser engenheiro na terra, aqui amplia a questão de igreja para a visão do reino. A visão do reino é diferente do sistema religioso. Por quê? Porque dentro da visão do reino nós vamos entender que cada um de nós está cumprindo a missão que foi designada. Então, amados, para um cientista, por exemplo, existe um ângulo específico. Por muito tempo a igreja rejeita essas coisas, dizendo que é tudo secular. Eu quero dizer para você, é tudo espiritual. A diferença é que um ou serve a Deus, um serve a luz, o outro serve trevas. A diferença é o coração. Se alguém vier aqui para a terra para ser engenheiro, engenheiro serve a população? Não. Sim ou não? Engenheiro serve o coletivo da terra? Sim ou não? E serve muito bem. Só que para o engenheiro vai ter uma unção específica, vai ter um anjo específico para ensinar sobre engenharia. Às vezes a gente diz assim: eu vou fazer a obra de Deus, ou vou fazer a obra para Deus. Amados, se você veio para um ofício sacerdotal, você vai ocupar o altar. Mas de repente você veio para ser psicólogo, você veio para ser médico, você veio para ser qualquer outro. Eu creio que todos que estão aqui veio para ser profeta, alguma coisa, porque senão vocês não estariam aqui. Mas só para vocês entenderem um pouco da visão do reino. Cada pessoa recebe de Deus a capacitação, a unção específica. A unção específica. Alguns são mais avantajados, né? Recebem várias unções. Para vocês entenderem que a unção ensina. E a unção vai ensinar cada pessoa a fazer aquilo que veio fazer. Se a pessoa veio, por exemplo, para ser pastor, não adianta ela querer ser um empresário, a não ser que Deus deu as duas coisas. Quando nós temos o Mestre Espírito Santo, nós vamos fazer a nossa parte. Aquilo que a gente não pode, Ele faz. Amém? Abra sua Bíblia. Minha gratidão a cada um. Sinta-se à vontade, amados. Efésios capítulo de número 1. Quantos aqui já encontraram, já sabem a sua identidade, a sua missão aqui na terra? Quem sabe, levanta a mão. Enquanto uns procura, outro levanta a mão. Quem já sabe a sua missão aqui na terra? Quem já sabe a sua identidade? Poucos ainda, né? Ou eu peguei a mão de vocês ocupada. Eu vou falar hoje, amados. Se você não entender o assunto, vai pelo Espírito que você no final entende. Eu vou falar hoje um pouco sobre
visão espiritual. Nós estamos numa escola hoje. Quando fala para você sobre visão espiritual, o que te vem em mente? Quem quer responder? Lembrando que nós estamos numa escola. A escola é local de aprender. Quando se fala para você visão espiritual, o que te vem em mente? O que é a visão espiritual? Ver além da matéria. Ver além da matéria. Alguém mais tem uma indicação? Uma imagem daquilo que Deus quer para determinada pessoa, lugar. Uma imagem. Ver tem a ver com visão. Uma imagem também tem a ver com visão. Alguém mais gostaria de dar um palpite? Ou acertar? Quando se fala de visão espiritual, normalmente, na grande maioria das vezes, vem para nós visão. Visão é vista, é enxergar, é ver. Mas quando se trata de visão espiritual, vai um pouco além. Porque até mesmo fisicamente a gente sabe que esse órgão lindo que nós temos no rosto, né, é como que uma lente. Quem vê mesmo é o que está lá dentro, que eu não sei o nome. Efésios capítulo de número 1. Eu não vou ler todo o capítulo, vou ler só o que eu vou extrair para o assunto. Efésios capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: a qual fez abundar em nós em toda sabedoria e em todo entendimento espiritual. E Ele nos deu a conhecer o mistério de Sua vontade, o qual determinara de antemão para cumprir nele. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos do seu entendimento, para que sejais iluminados e possais assim compreender qual é a esperança do seu chamado, o qual é a riqueza da glória da herança dele para os santos. Aqui está falando de entendimento espiritual. Algumas versões falam de inteligência espiritual. Outras versões abordam a questão de sabedoria espiritual. E no versículo 18, Paulo fala iluminando os olhos do entendimento. No original não está olhos, no original está iluminando o olho do entendimento. Algumas versões ainda trazem esse versículo, iluminando o olho do coração. Os olhos do coração. Amados, quando se trata de visão espiritual, o meu entendimento, a melhor palavra seria consciência. Consciência espiritual. Por quê? Porque visão espiritual não é apenas ver. Visão espiritual é ver, conhecer, saber, entender. Por quê? Agora vamos fazer uma retrospectiva. Quando eu comecei a ter visão, e como eu acompanho
acompanho vários profetas, a grande maioria dos profetas, inclusive tem profetas que nasceu desde pequenininho tendo visão, cresceu tendo visão. E amados, o que eu recebo, por exemplo, no WhatsApp, apóstolo, eu tive uma visão, interpreta para mim. Ou seja, ver somente não é suficiente. Você precisa ver, saber, conhecer, entender. Então, quando se fala de consciência espiritual, quando se fala de visão espiritual, você precisa ter todos os sentidos espirituais teu ativo para você entender, saber aquilo que você está vendo. Eu conheço profetas que têm visões fabulosas, mas não houve o quê? Não houve um discipulado profético, não houve uma escola profética para ensinar. Então a pessoa ela tem uma visão, ou ela se assusta com a visão e já perde a visão, se desconecta da visão. E o que eu vi? O que é isso? E se a pessoa tiver medo dentro dela, então ela vai ter a visão e se desconectou da visão, não vai entender nada. Amado, eu quero dizer algo para vocês. Os céus está aberto. O mundo espiritual está aberto para nós vermos, entendermos, conhecermos. Sabe como que você entende o mundo espiritual? É muito fácil. Muito fácil. Como que o peixe aprende a nadar? Alguém treina ele? Não. Mas como que o peixe nada? Porque é o habitat dele. Então ele vai para a água e mergulha. Como que nós aprendemos a andar aqui? É claro, tem um tempinho que a criança precisa de um apoio. Depois que a gente cresce, a gente anda naturalmente. O nosso corpo anda naturalmente na terra. Então, nas minhas experiências, o que eu aprendi? Se nós ativamos o nosso espírito, você não vai ter dificuldade nenhuma para andar, para transitar no mundo espiritual e para entender o mundo espiritual. Desde que o nosso espírito esteja ativo. Desde que o nosso espírito esteja ativo. Quando eu comecei a ter visões, eu também não entendia nada. Aí, ou eu me apavorava, não tinha quem me ensinasse, não tinha quem me ajudasse. Eu comecei a perguntar para o Espírito Santo. Agora vocês já começam a pegar para vocês chaves, para você ativar o teu espírito e ao mesmo tempo para você entender as visões. Se você teve uma visão, não se desconecte da visão automaticamente com susto. Teve uma visão, se conecte na visão. Enquanto você estiver em espírito, conectado na visão, você vai receber todo o mapeamento da visão. Um dia o pai falou para mim assim: filha, dentro da própria visão está a revelação da visão. Dentro da própria visão você vai pegar tudo o que você precisa saber. Digamos que você está orando e pedindo um carro, de repente você tem uma visão de um carro. Nossa, tive a visão do carro, o pai vai me dar o carro, e quem vai me dar de presente o carro? Já fica eufórico. Se você teve a visão de um carro que você estava pedindo, dentro da própria visão existe um mapa de como você vai conseguir esse carro. Você pode até, dentro da própria visão, saber quando que o carro vem para você. Tem tudo dentro da própria visão. Dei o exemplo do carro.
mas você pode usar isso para qualquer área da sua vida. Teve uma visão lá no céu, viu uma imagem, eu vi Jesus voltando, ele está voltando, aí apavora a terra. Jesus está voltando. Teve a visão da volta de Jesus? Permaneça conectado na visão. Senhor, o que o Senhor quer me dizer com essa visão? Senhor, quando? É para me orar? É para me anunciar? O que é para mim fazer? Tudo o que você precisa está dentro da visão. Se você estiver conectado em espírito na visão, você vai receber toda a revelação. Está ministrando, está andando na rua, de repente, tu vê uma pessoa, Deus mostra algo a respeito daquela pessoa. Vai direto, papai, não. Senhor, o que é para mim fazer? Porque nem sempre Deus mostra a visão de alguém. Aí vem aquela questão, fulano está em pecado. Mostra a visão, fulano está em pecado. Às vezes interpreta mal. Amado, se nós interpretarmos uma visão com a nossa consciência humana, nós vamos falhar. Então aqui, primeiro ponto, teve uma visão, permaneça conectado na visão. Use outra parte do teu espírito, que é a mente do espírito. Conversa com o Pai. Para você usar a mente do teu espírito para conversar com o Pai, você não precisa abrir a boca. A comunicação pode ser de espírito com espírito. Nesse exato momento eu estou ministrando para você, mas a mente do meu espírito está conversando com o Pai. Irmãos, Quando saber se é a voz do Espírito de Deus ou da nossa carne? isso precisa de um treino, amada. A melhor maneira, eu ensino conforme foi o meu desenvolvimento. Momentos de silêncio com Deus. Quando a sua alma está agitada, você não ouve Deus. Normalmente você ouve a voz da tua alma. Mas quando você aquieta a sua alma, desliga ela. Quando ela não quer desligar, diga: alma, se aquieta, desliga, porque eu quero entrar em outra frequência. A voz do Espírito. Quando você silenciou a sua alma, quando você silenciou a sua mente, a voz do Espírito rompe. E Deus pode falar de várias maneiras. A voz do Espírito pode vir do coração, pode vir na mente, pode vir de várias maneiras. Depois eu vou abordar um pouco mais sobre a questão da voz. Mas a voz também faz parte do conteúdo de tudo aquilo que é a consciência espiritual. Então sempre quando se fala de visão espiritual, se fala de consciência, não somente de ver. Ver é uma parte, mas você precisa ver com entendimento, você precisa ver com consciência. Você precisa saber. Outra coisa, amado, para você desenvolver a questão das visões, não use o seu intelecto humano, o seu raciocínio humano. Eu vou falar algo aqui para quem tem chamado profético. Quem não tem também aprende. Se você quer ser um profeta tremendamente usado por Deus, se você quer ser um profeta, você precisa beber direto da fonte. Outra coisa, para um profeta ser tremendamente usado por Deus, você não pode ter partidarismo. Se você tiver crenças de uma determinada religião, quando o Espírito Santo falar algo para você, você vai passar pelo filtro daquele entendimento religioso. Ali às vezes já se perde um monte de coisa. Porque o profeta, ele precisa fluir na inspiração. Quando a gente está fluindo na inspiração, a palavra, a revelação não passa pelo filtro da nossa consciência,
da consciência humana, da mente humana. É como se a nossa mente humana ficasse totalmente de lado, e naquele momento está vindo a inspiração direta do Espírito de Deus. Pode ver que quando o profeta está fluindo, é automático. Eu estou falando com vocês agora, eu não estou fluindo no profético, eu estou fluindo no ensino. Então a palavra ela vem para mim, eu penso, dá tempo de eu analisar e passar. Quando você está fluindo no profético, não dá tempo do teu raciocínio lógico querer. E se você tentar analisar aquilo, você já freou o agir do Espírito. Você já freou o agir do Espírito. É por isso que quando tu está ministrando, Deus falou algo a respeito de uma pessoa. Se tu parar para analisar a pessoa, você já perdeu o fio da revelação. Você já perdeu a conexão. Por quê? Porque a revelação que vem do Espírito não passa pelo nosso raciocínio lógico. Se você tiver um padrão humano de ver as coisas, de conhecer as coisas, você vai perder muito do seu profético. É por isso que o profeta de ofício não tem religião. Qual era a religião de Elias? Qual era a religião de Daniel? Qual era a religião de João Batista? Mas o profeta trabalha totalmente diferente. Primeiro, se a gente tem uma religião sendo profeta, a gente vai ficar limitado pelas crenças daquela religião. Agora, se você é um profeta que trabalha para o reino, o seu patrão é Deus. O profeta ouve Deus e comunica ao povo. O sacerdote ouve o povo e comunica a Deus. É muito difícil um profeta de ofício conseguir estar embaixo de uma autoridade humana. O profeta de ofício, ele precisa sim ser pastoreado, ele precisa sim ter conselheiros, mas é muito difícil. Por quê? Porque se Deus manda, Elias vai lá e faz. Elias vai lá e consagra o rei. Ou Samuel vai lá e consagra Davi. Se Samuel vai perguntar para o pastor, pronto, já era. Então, amados, visão espiritual não é apenas ver uma imagem, uma cena, uma escrita. Visão espiritual é a consciência do Espírito. E dentro da consciência do Espírito, você sabe, você conhece, você acessa, você vê. Dentro da consciência do Espírito, você pode todas as coisas. Então, quando se fala de visão espiritual, entra naquele entendimento de Paulo: coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem chegou no conhecimento humano, é que Deus tem revelado para aqueles que o amam, mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Você tem consciência disso? Você consegue entender a capacidade do teu espírito? Consegue mergulhar, prescrutar, entender as profundezas de Deus? Sabe por quê? Porque o teu espírito é um com Deus. O teu espírito é um com Deus. Aquele que se uniu ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Tem alguma coisa que você não possa saber? Se nós não sabemos, é porque nós não estamos conectados.
Paulo dizia: sois carnais. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele parece loucura. Amados, consciência, desperta, desperta. Existe alguma coisa nesse mundo que um ser espiritual não possa saber? Existe alguma dificuldade para passar na prova, na faculdade? Existe alguma coisa no teu trabalho, na tua missão, que você não consegue fazer? A biblioteca do céu está à disposição. Aleluia! Os céus estão à disposição. Amados, eu oro para que Deus levante, sim, profetas, mas para que Deus levante médicos, psicólogos, cientistas, dentro de uma visão espiritual, aonde o psicólogo, sim, vai estudar psicologia, os livros, mas na hora do atendimento, o Espírito de Deus vai revelar essa. O médico estará sim fazendo uma cirurgia, mas no momento o Espírito de Deus vai estar guiando a mão dele. Amado, a terra precisa conhecer a origem. Nós precisamos arrancar as cercas, as barreiras que as religiões criaram. Amado, por muito tempo, infelizmente, a igreja, os pastores proibiam os jovens de estudar, de serem médicos, de serem advogados. Eu oro para uma geração que vai se levantar nos quatro cantos da terra com entendimento, advogados, médicos, todas as funções, com sabedoria espiritual, amado. É uma nova tecnologia espiritual que Deus está liberando sobre nós, pessoas entendidas, sabedoria divina sendo ministrada, filhos com inteligência espiritual. Aleluia! A terra vai conhecer a glória de Deus. Nós estamos voltando ao Éden. Por quê? Porque lá no Éden Adão tinha 100% da capacidade espiritual. Foi perdido, amado. O homem chegou a funcionar apenas com 5% da capacidade. Gradativamente, Deus vai começar. Aleluia. Quem aqui já tem cabeça fervendo? É Deus reativando os neurônios. Aleluia. É Deus reconfigurando novamente, estendendo um pouquinho. Deus estende e prova, né? Sabe por quê? Amados, se o homem com 5% da capacidade de mente já faz tanta destruição, imagina um coração maligno, aleluia, com uma capacidade de 30% de QI. Como seria? Sabe como? Eu tinha que liberar mais uma chavinha para você guardar, não para guardar, mas para usar. Quer acelerar, aleluia, o aumento do seu QI? Quer acelerar sua capacidade cerebral? Conserta o coração. Por quê? Porque à medida que o nosso coração se une ao coração de Deus, a mente de Cristo vem sobre nós. À medida que o nosso coração se une ao coração dele, a mente dele vem sobre nós. Amados, eu não sei se você já passou, mas eu já passei, amado. Aleluia. Anos atrás, no início da minha caminhada, amados, parecia que tinha um teto de bronze dentro da minha cabeça, totalmente fechada. Eu desejava sentir, entender as coisas espirituais, mas tinha um bloqueio tão grande. Foi isso que o anticristo fez. Um monte de gente dentro das religiões, dentro das igrejas cheias de gentes vazias. Eu passei 11 anos da minha vida, fiz aliança com Cristo, li a Bíblia, dizia: fulano foi cheio do Espírito Santo, dizia: quero sentir isso. Eu quero saber, eu quero conhecer, e nada. Por quê? Porque tinha um bloqueio na minha mente.
coração se torna o coração dele, a nossa consciência começa a expandir. Há uma promessa de Deus: eu vou liberar água sobre o sedento, eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne que bate, chama pelo meu nome. Eu vou escrever nele as minhas leis, as minhas ordenanças. Essa é a diferença da nova aliança, amado. O povo da antiga aliança tinha uma lei em tábuas de pedra. Na nova aliança, Deus tem a lei escrita dentro do nosso coração. A palavra dele está escrita dentro do nosso coração. A questão é que muitas vezes, amados, a palavra de Deus que está dentro de nós se confronta com um monte de coisas que já estão no passado. É por isso que quem está na escola me ouve muitas vezes falar: eu preciso limpar. Este é o tempo de limpar, de liberar. Sabe por quê? Eu descobri algo. A minha dificuldade era apenas uma. Não é que o Espírito não estava dentro, o Espírito estava. Eu precisava limpar os entulhos da minha mente. Tem muitas crenças hoje que as próprias crenças impedem as pessoas de receber a inspiração e a revelação para o tempo presente. Deus tem algo para a igreja viver hoje. Deus tem uma revelação para a igreja andar hoje. Aleluia! Aleluia! Eu estava meditando em casa essa semana e o pai dizia assim: filha, a minha igreja precisa pregar um pouco mais sobre o cavaleiro. Aleluia! O Cristo montado em seu cavalo branco. Essa é uma das visões que eu tenho tido com frequência. Jesus, o comandante do exército do céu, montado em seu cavalo branco. E João, quando teve a visão, disse: aleluia, ele traz sobre ele um manto, e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Deus forte. Aleluia! Sabe o que vai acontecer se você começar a pregar um Cristo que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Amado, nós precisamos entender que ele passou na cruz. Aleluia! E ele esteve ali de pendurado, mas enquanto ele estava na cruz, ele não pôde salvar nem a ele mesmo. Foi zombado. Não pode salvar nem a si mesmo, quer salvar os outros. Nós louvamos a Deus pela obra da cruz, mas o nosso comandante não está mais preso numa cruz. Andorei,